Olá, hoje nós vamos falar sobre os serviços desenvolvidos pelo Poder Judiciário de Mato Grosso na primeira instância, naquele momento em que o cidadão é recebido, em que o cidadão precisa buscar a justiça por alguma situação, seja civil, nos cartórios. Nós temos aqui como nosso convidado de hoje o Corregedor-Geral do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, o desembargador Juvenal Pereira da Silva. Obrigada, desembargador, por ter aceito o nosso convite para esse bate-papo. Eu que agradeço a oportunidade de participar deste momento e levar ao cidadão conhecimento do Poder Judiciário do Estado do Mato Grosso. Eu já inicio dizendo que o Poder Judiciário tem uma administração, hoje composta por duas desembargadoras, a desembargadora Clarice, como presidente, a desembargadora Maria Lotildes vice, e eu estou como corregedor. É uma nova gestão até que iniciou esse ano, né? Assumiu esse ano e segue até 2025? Até o final de 2024, é um biênio, né? 24, desculpa. 2024. Bom, antes da gente falar dos projetos, né, que o senhor assumiu aí à frente da Corregedoria, eu queria que o senhor contextualizasse um pouco como é que estão as audiências, os julgamentos na primeira instância, no pós-pandemia. Faz algum tempo que a gente não recebe, né, um representante do Judiciário. A gente sabe que com a pandemia precisou-se fazer muito audiências online. Como está hoje essa realidade, desembargador? Com a pandemia, houve a necessidade de um afastamento entre o cidadão, entre si, e as audiências foram feitas online e digo que foi uma grande vantagem porque evoluímos bastante. Hoje, nós já estamos retornando ao presencial, onde todos os juízes se encontram nas comarcas. Ainda as audiências por televideoconferência, que tem muito também auxiliado. E nesta oportunidade aqui eu digo que com a pandemia foi necessária uma adaptação, inclusive naqueles locais onde não há um atendimento direto do cidadão. Há um convênio hoje com os municípios para a instalação de postos avançados de atendimento, onde a prefeitura cede o local e nós os equipamentos e há uma pessoa para atender todo cidadão que depende do Poder Judiciário e não pode dirigir-se até o fórum. Então, nessas situações, o cidadão ele deve informar, seja via defensoria ou seu advogado, essa dificuldade de acesso? Como é que na prática funciona nessas comarcas? Ele pode ter a informação através do seu próprio advogado, da Defensoria Pública, do Ministério Público e através da comunicação por telefone com o próprio judiciário na comarca, que ele será orientado de como proceder para receber a prestação jurisdicional da forma mais fácil e menos onerosa para a pessoa. Essa realidade, né, de audiências online, como é que isso influenciou, por exemplo, no andamento dos processos? Porque era até uma das questões que havia bastante reclamação até, né, por parte do cidadão, da demora, né, de alguns processos. É claro que cada área e cada processo tem sua complexidade, mas ajudou a dar mais celeridade nesses processos? As audiências online, com certeza, trouxe uma certa celeridade sem perder a qualidade da prestação jurisdicional. A celeridade decorreu como desses postos de atendimento e, sendo online, não é necessário o deslocamento e muitas vezes a pessoa não teria condições ou não tem condições de dirigir até o fórum, aí, devido à distância, atrasaria muito as instruções processuais. Com a audiência online, inclusive recentemente nas comarcas e assim, quando há necessidade de ouvir, inclusive houve caminhoneiros que foram ouvidos através do seu próprio celular, passando-se o link para essas audiências online.
Nossa, isso é inédito, inclusive, né? A gente recebeu da assessoria a informação da taxa de congestionamento no primeiro grau. Essa taxa, para quem está nos acompanhando, ela é um percentual de, digamos, ele é uma medida que é feita, né, para estipular aí quanto tempo demora, né, a julgamento dos processos, a finalização, até. Por favor, quero que o senhor explique, né, até para as pessoas compreenderem melhor, mas assim, ela já caiu de 64,12% para 60,67%. Junto, né, iniciando esse trabalho junto à corregedoria, como é que o senhor pretende trabalhar para que ela possa se reduzir? O que representa já essa redução também, desembargador? A taxa de congestionamento é uma forma de medir o tempo da duração processual. E nós temos desenvolvido, desde gestões anteriores, programas e forma de trabalho para que essa taxa venha diminuindo, que é a celeridade da prestação jurisdicional, e hoje já estamos abaixo creio que hoje nós estamos 59% com a taxa de congestionamento. É medido também pelo CNJ através de painéis, e de conformidade a um selo que é outorgado pelo Conselho Nacional de Justiça. E aqui eu aproveito a oportunidade que esse trabalho desenvolvido, e aqui no Estado como um tribunal de médio porte, tem recebido por 2 anos consecutivos o selo ouro. Uhum. Bom, o senhor iniciou aí, assim que assumiu a corregedoria, um trabalho ativo junto às comarcas, né? A corregedoria participativa, está criando aí o gabinete itinerante. Como é que vai ser, como é que está sendo, né, esse trabalho nos municípios, né, nas comarcas? Diante da necessidade em que há cumprimento de normas impostas pelo CNJ, que são as correições presenciais, nas unidades judiciárias, nas comarcas, e eu aproveitei essa oportunidade de instituir um programa que eu denominei de Corregedoria Participativa, onde eu vou à busca de todas as instituições do cidadão para colher soluções e as reclamações que nós recebemos como construtiva para que possamos melhorar a nossa prestação jurisdicional. Nas correções parciais, nas correções que são necessárias e determina o CNJ, temos que fazer a cada ano pelo menos em 30% das unidades judiciárias. Daí a necessidade da nossa presença na comarca e a presença do corregedor com a sua equipe e com a corregedoria participativa, que é trazer o cidadão às instituições para dentro do Poder Judiciário como um cooperador para a melhoria dos serviços. Então, isso representa quantas comarcas que o senhor vai ter que visitar apenas esse ano? Esse ano nós teremos que fazer as correições em 80 unidades judiciárias. Uhum. Porque há comarcas que têm 5, 6, 8, como aqui em Cuiabá, tem até mais unidades judiciárias. Por onde o senhor já esteve? O que chamou mais a atenção como corregedor, mas também como magistrado? Já fizemos a correição na comarca de Jaciara, Jucimeira, Poxoréu, Sorriso, e o que chamou a atenção que a prestação da tutela jurisdicional e o juiz que hoje encontra-se na comarca tem uma boa receptividade, e foram por todas as instituições, inclusive servidores e cidadãos, elogiados. Principalmente, aqui eu destaco na comarca de Sorriso, onde o prefeito municipal, Polícia Militar, Defensoria Pública, Ministério Público demonstraram essa coesão entre os poderes com o objetivo de alcançar o cidadão.
Bom, desembargador, a gente quer falar um pouco também sobre o foro extrajudicial, né? Para quem nos acompanha aqui, a Corregedoria é também a fiscalizadora dos cartórios, falando, né, mais, uma forma mais convencional, né? Os cartórios que atendem aí toda a sociedade são fiscalizados pela Corregedoria do TJ. E um dos projetos que vocês têm trabalhado é justamente a regularização fundiária, né? O que está sendo feito? Porque isso é um problema no Estado tão antigo, né? E que envolve também muitos órgãos, né? Como é que está esse trabalho? Também a Corregedoria tem essa função de fazer as inspeções nos cartórios extrajudiciais, justamente para medir qual é a satisfação do cidadão no recebimento dos serviços por esses delegatários desse serviço público. Com relação à regularização fundiária, é um projeto que foi encampado também pelo Conselho Nacional de Justiça e repassou aos tribunais. Estamos desenvolvendo, inclusive com convênios com o município e estado, para regularização, trazendo isso ao cidadão até uma dignidade e a satisfação dele ter o seu próprio título de propriedade. E a vantagem dessa regularização é que há um fomento, inclusive econômico, porque ele pode fazer empréstimo para melhoria da sua casa, no seu imóvel rural também, porque essa regularização fundiária tanto é urbana como rural. Existe alguma região que o senhor considera isso, que o senhor tem acompanhado, que seja talvez a mais desafiadora nessa área? Porque a gente sabe que Mato Grosso tem uma extensão e uma diversidade de realidades tão grande, né? Em relação à regularização, especificamente. Com relação à regularização, nós temos regiões aí assim que encontramos certa dificuldade, dado a duplicidade de títulos. E muitas vezes aqueles títulos que foram expedidos e ficaram esquecidos pelo próprio beneficiário nas suas gavetas, não deram sequência para regularizar. E com mudança de legislação, nós estamos fazendo as adaptações e regularizando essas propriedades. Aqui eu cito, inclusive eu estive recentemente no estado do Piauí, que lá também tem, esse era o nacional, essa regularização, nas Coabs. E aqui hoje nós temos, aqui na Coab, pessoas que ainda não regularizaram a sua propriedade. Porque existiu muito aqueles contratos que era conhecido como os contratos de gaveta. E pessoas que faleceram também não chegaram a regularizar. A Corregedoria está com esse projeto. E também há uma lei estadual em que beneficia para essa regularização, dando àquele que tem a necessidade de regularizar o fazer com o primeiro registro gratuito. Sim. Então, já era o próximo assunto que eu ia perguntar. Como fazer o primeiro registro de imóvel gratuito nos cartórios? A partir que é um do provimento, né, da Corregedoria? Tem um provimento da Corregedoria e a partir do momento que ele comprova que é a primeira propriedade que ele tenha no Estado, ele recebe esse benefício do registro gratuito. É a gratuidade da taxa, aquela taxa que é um percentual do valor do imóvel? É o percentual do valor do imóvel, essa taxa aí também com relação às despesas cartorárias. Tá. Então também tudo isso engloba nesse projeto. Ainda falando de cartórios, um outro projeto que vocês, né, estão à frente aí é o RG nos cartórios. As pessoas vão poder já tirar esse RG, já o novo, é isso? Inclusive o novo RG, né, que é a cédula única, hoje o documento único já também poderá ser providenciado nos cartórios, porque o objetivo do Poder Judiciário
nacional é fazer a inclusão dessas pessoas que ainda não têm a documentação, que são pessoas ainda não conhecidas dentro da sociedade. Os cartórios eles já estão preparados para prestar esse serviço, ou isso está ainda em procedimento, desembargador? Sim, como é um projeto novo, já temos alguns cartórios que dispõem de todo o aparelhamento para fazer essas cédulas únicas, né, que é o documento único. Antes, já estava fazendo o que é o Registro Geral de Identificação, né, que nós falamos RG. Bom, então aí quem quiser pode se informar no seu município, na sua comarca, né, se o seu cartório já está fazendo, que é algo importante para ser divulgado, e muita gente estava até esperando, né, esse momento de trocar, de ter o cadastro único para poder então atualizar seu RG, né? Sobre serviços de cartórios também, vocês têm um projeto Sinal Vermelho contra a violência doméstica. Como é que funciona isso? Também, dado o crescimento da violência doméstica que tem se verificado, o Poder Judiciário tem desenvolvido programas e ações para evitar de que a mulher sofra essa violência, tanto física como patrimonial. Nos cartórios, através de um simples gesto em que alguém possa entender de que ela esteja nesta situação de violência doméstica, né? Muitas vezes ali a pessoa que está agredindo até psicologicamente, que aí seria no caso, né, uma violência para obtenção patrimonial, ou que ela não tenha direito a patrimônio, assinar alguma declaração que renuncia a algum direito. Um simples gesto que ela fizer, quer seja, aí já tem pessoas capacitadas dentro do cartório que vai captar esses sinais e comunicar à autoridade competente para as providências legais. Então, quer dizer, se ela estiver sendo obrigada a assinar um documento abrindo mão de algum bem dela, e ela demonstrar que ela está passando por aquilo e o agressor estiver junto, ela é separada daquela pessoa ali mesmo no cartório, e eles chamam a polícia, como a gente fala no popular? Havendo a manifestação de que, ela se manifestando de que esteja em estado de violência e percebendo uma das pessoas do cartório, ela é colocada em um local seguro e aí tomadas providências legais, que é comunicação à autoridade policial, ao Ministério Público para as providências cabíveis contra o agressor. E na violência doméstica vocês também ainda têm todo um trabalho de prevenção, de conscientização, né, desembargador? Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre essa questão aí. Quanto à violência doméstica, tem várias ações desenvolvidas pelo Poder Judiciário e também pela Corregedoria. Hoje nós temos um convênio com a Federação Mato-Grossense de Esporte para levar ao conhecimento da sociedade e essa divulgação das ações, inclusive estampando faixas na apresentação que são carregadas pelos jogadores contra a violência doméstica, né? Diga não à violência doméstica, e também uma outra faixa também que vem com relação à adoção. E a adoção, inclusive, o mês que é comemorado é maio, né? Vocês estão preparando já também um trabalho de registro civil? Vai ter eventos? Como é que vai ser, que está sendo? Agora, no mês de maio, temos uma semana, né, de registro civil e também temos uma semana para divulgação da adoção daqueles que encontram em lares de adaptação, né?
Junto à corregedoria existe aí uma comissão judiciária de adoção, né? Como é que as pessoas podem tirar dúvidas, podem se informar, às vezes né, não sabem como iniciar, se tem o desejo de adotar, como iniciar esse processo? A pessoa pode dirigir diretamente à corregedoria, tem a doutora Cristiane Neves, que está responsável como juiz auxiliar por essa área, ou através do telefone, buscar as informações através do site do próprio tribunal e da corregedoria, para as informações necessárias de como iniciar um procedimento de adoção. Eu sei, gente, que quem está nos acompanhando aí tem muitos assuntos, né? É porque realmente há uma capilaridade da corregedoria de atendimento, de prestação, de fiscalização que é muito grande, e a gente está tentando, né, tratar assim os assuntos que a gente acredita que tenham bastante interesse social. Tem alguma questão para a gente encerrar que a gente não abordou, que o senhor queira trazer? Ou até mesmo falar um pouco da sua estrutura de equipe, né, a partir de agora, quando o senhor assumiu como corregedor? Fique à vontade, por favor. Quando assumi a corregedoria, permaneci a estrutura, né, que é regulamentada. Hoje nós contamos com 4 juízes auxiliares. O juiz Dr. Eduardo Calmon, que cuida da parte do extrajudicial. Emerson Cajango, pela parte judicial. Lídio Modesto, na parte de tecnologia e informação. E a doutora Cristiane Neves, que é nessa parte mais social, que é adoção, não a violência doméstica, e também trata de assuntos com relações a juízes de primeiro grau. Bom, desembargador, muito obrigada por ter aceito o nosso convite para esse bate-papo. A gente fica também aqui à disposição para divulgar projetos pontuais, né? Voltado aí, podem vir juízes, coordenadores, quem o senhor indicar, a gente pode também ajudar nessas divulgações, nesses trabalhos. Muito obrigada novamente. Eu que agradeço e aproveito a oportunidade, e com certeza eu irei indicar dos meus juízes auxiliares para trazer conhecimento à sociedade dos pontos, né, aquelas pontuais de cada área que cada um tem, que cuida. Como exemplo, extrapatrimonial, extrajudicial, o próprio judicial, e no social, que é a doutora Cristiane, que melhor poderá esclarecer das ações em prol da sociedade. Acho que cada assunto que a gente abordou aqui dá para fazer um programa só daquele tema. Muito obrigada, então, novamente. Obrigado. Nós conversamos com o desembargador Juvenal Pereira da Silva, corregedor-geral do Tribunal de Justiça de Mato Grosso. Eu peço a você que curta e compartilhe essa entrevista para as pessoas que desejam conhecer um pouco mais, que se interessem também por esses serviços que são prestados aí pelo Judiciário, que a gente abordou aqui. A nossa entrevista fica disponível no nosso canal do YouTube, no site RD News, ali no destaque do RDTV. Obrigada pela audiência, até a próxima.